Olá, turminha, tudo bem? Eu espero que esteja tudo ótimo. Vamos falar sobre o estudo da história, isso mesmo. Peguem o livro Trilhas de História, capítulo 1, página 222. Vamos lá. O estudo da história. Aqui nós já temos uma imagem, né? O que será que seria essa imagem? Os estudos históricos nos auxiliam a compreender as características de uma sociedade em determinada época. Eles também nos ajudam a entender como essa sociedade se transforma ao longo do tempo. Na página 223 temos algumas perguntinhas. Qual é o lugar retratado nessa fotografia? Observem bem. O que vocês acham? Que lugar é esse? Que lugar é esse em que estão duas pessoas observando alguma coisa? O que as pessoas estão fazendo nesse lugar? O que será que as pessoas estão fazendo nesse lugar e que lugar é esse? Você já visitou algum lugar parecido com esse? O que você observou? Afinal, que lugar é esse? Tem muitas fotografias, né? Em preto e branco. Muitas fotografias em preto e branco, né? Isso faz parte da história. Então, é um museu. As pessoas vão ali para observar, conhecer a história através de fotografia. Então, isso faz parte da história. O museu faz parte da história. Vamos para a página 224, falando sobre a história. Mas afinal, qual é o significado da história? Você já parou para pensar sobre isso? Sabe para que serve a história? Você já se perguntou, mas professora, por que eu tenho que estudar história? Vamos lá. Qual é o significado dela? A ideia popular é a de que saber história significa memorizar acontecimentos, datas e nomes de personagens famosos. Errado! Não é sobre isso que se trata a história, não é memorizar acontecimentos, datas ou nome. A história é muito mais do que decorar fatos. Precisamos buscar compreender por que as coisas acontecem de determinada maneira e também por que não acontecem do mesmo jeito em todas as sociedades humanas. Vai muito além, né, do decorar fatos históricos. Nós precisamos compreender por que as coisas aconteceram, nós precisamos entender. E para entender por que as coisas aconteceram, nós precisamos voltar, né, no passado. Para entender, nós precisamos voltar na história. Então, por isso a importância de se estudar a história. A explicação do que é história, apresentada no texto acima, é parecida ou é diferente do que você sabia sobre o assunto? E aí, você já ouviu falar sobre a história? Essa explicação que está acima, ela é parecida com o que você ouviu falar? Ou é diferente? Então, vamos lá, acompanhe no livro, hein? A história é a área do conhecimento que se dedica a estudar a ação dos seres humanos nos lugares onde vivem ao longo do tempo. Então, ela é uma área do conhecimento que se dedica a estudar a ação dos seres humanos. Os estudos históricos nos permitem perceber que, com o tempo, ocorrem muitas mudanças no local onde vivemos e no modo de vida das pessoas, e que também algumas coisas continuam iguais. Chamamos isso de mudanças e de permanência. Então, no decorrer da história, no decorrer do tempo, muitas coisas mudaram. Muitas coisas ainda permanecem como antes, mas sua grande maioria mudaram em um modo de viver, de vestir, alimentos. Então, ao longo do tempo, isso vai mudando, mas algumas coisas ainda permanecem, tá? História vivida. A história vivida é formada pelos acontecimentos do dia a dia de uma pessoa desde a data do seu nascimento
como as experiências vividas, os lugares em que esteve ao longo do tempo, entre outros fatores. Então, a história vivida, ela faz parte de você. É sua trajetória, desde o seu nascimento, as experiências que você adquiriu no dia a dia, você como aluno, as experiências que você adquiriu no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, fazem parte da sua história, porque você adquiriu experiência, né? Fez parte da sua história vivida, os lugares em que você esteve, né, nesse período. Você está crescendo e também está se formando a sua história. Então, é uma história vivida. Aqui nós temos uma imagem. Ao estudar história, podemos conhecer celebrações tradicionais da cultura brasileira, como a festa de Iemanjá, realizada no dia 2 de fevereiro. Então, aqui nós temos uma celebração, né, de Iemanjá, que acontece em Salvador, na Bahia. Essa fotografia foi tirada em 2015. Então, a partir da história, nós podemos conhecer a cultura brasileira, podemos conhecer outras culturas, né? Culturas diferentes da nossa, como funciona, como se vestem, o que comem, como moram. Então, são culturas diferentes. O nosso país, né, o Brasil, ele existem muitas culturas diferentes, que variam de estado para estado, de cidade para cidade. Então, é um povo com diversas culturas. E a história nos permite conhecer essas culturas, tá? Então, vamos para a página 225. Mas, afinal, professora, para que serve a história mesmo? Bom, os estudos históricos nos permitem perceber que todos nós podemos atuar para transformar a realidade em que vivemos. Isso é muito importante, tá? Porque quando nós estudamos histórias, isso vai permitir que você perceba que você pode mudar, transformar a realidade em que você vive, faz parte da história também. E isso acontece porque, ao estudar os acontecimentos passados, compreendemos que a ação das pessoas foi o que determinou os rumos da história. Do mesmo modo, a ação das pessoas na atualidade é o que pode tornar melhor o lugar onde vivemos, é isso mesmo. Então, você pode mudar a realidade do seu presente para influenciar o seu futuro. Então, você pode melhorar a sua ação hoje, pode tornar melhor o lugar em que você vive, e isso vai fazer parte tanto da sua história como da sociedade em que você vive. Então, por isso, você deve praticar boas ações, fazer sempre o bem, porque isso vai melhorar tanto a atual situação em que vive, quanto pode melhorar, né? Tanto, e para o futuro também. Você tem que pensar lá no futuro. Então, você como sujeito histórico, você transforma a sua realidade também. A história serve também para que tenhamos maior clareza da influência que as ações realizadas no presente exercem sobre o futuro. Foi o que acabamos de falar. Então, se você age no seu presente com boas ações, vai influenciar lá no seu futuro. Então, vamos de atividade. Questão número 1. Observe a fotografia a seguir. Aqui nós temos uma professora de história. Ela está conversando com os seus alunos em 2014. Observe que temos objetos na mesa da professora. Ela está segurando... Que objeto será esse que ela está segurando, hein? Aqui nós temos 6 objetos que são fatos históricos. São históricos esses objetos. Aí você vai fazer... No caderno, você vai escrever um pequeno texto comparando os objetos mostrados pela professora aos equivalentes atuais. Ou seja, você vai olhar o objeto que ela está segurando, que é antigo, e o objeto atual. Você vai comparar. Você vai explicar se ocorreu mudança ou se permaneceu do mesmo jeito ao longo do tempo, se esse objeto mudou, se esse objeto sofreu algum tipo de transformação. Se você não souber qual é o objeto que está sendo retratado na imagem, peça ajuda dos pais. Por exemplo, nós temos aqui na frente do aluno um ferro de passar roupa. Você vai observar na sua casa. Mas o ferro de passar roupa de hoje não é exatamente igual a esse ferro que está na imagem. Então, ele sofreu uma mudança. É isso que você vai fazer um pequeno texto, né, explicando as equivalentes dos objetos que estão na mesa para os atuais. Tudo bem?
Então, até a próxima aula. Bons estudos!